Olá, amigos e amigas do canal Monoteísmo Racionalista. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, pessoal, hoje nós faremos então o nosso último react do grande debate. Nós vamos começar hoje pela fala do pastor Vailate, buscando refutar o que foi dito pelo Rav Micha sobre Moisés. O Rav Micha afirmou, lendo em hebraico, o seguinte: Velo kam navi od beIsrael ke Moshe. E nunca mais se levantou um profeta em Israel como Moisés. Deuteronômio 34:10. Bom, ele disse isso para apoiar seu argumento de que nenhum outro profeta seria semelhante a Moisés quanto ao fato de que Deus tratava com ele panim el panim, ou seja, de forma diferente de outros profetas. Moisés recebia suas revelações de forma aberta, direta e claramente, sem o uso de simbologias ou linguagem cifrada. De igual forma, Moisés é reconhecido como o maior de todos os profetas, porque ele fez sinais e maravilhas, segundo diz a Torá, diante de todo o Israel. Diante de todo o Israel. Deuteronômio 34:12. E não apenas diante de um grupo seleto de pessoas ou de um séquito de seguidores, como se diz que Jesus teria feito. De igual forma, os sinais de Moisés, o que ele fez segundo a Torá, não dependia da fé das pessoas. Esses sinais aconteciam até mesmo à revelia da fé deles, da sua crença ou descrença. Jesus, por outro lado, realizava seus sinais dependendo da fé de quem interpretava aquilo como algo ocorrido. Desta forma, então, o Rav Micha estabeleceu com clareza o ponto de vista judaico. Já o pastor Vailate, na tentativa de refutar aquilo que é irrefutável, parte para o seguinte argumento. Abre aspas. Ele diz: vou citar aqui o Midrash Tanhumá 14, Parashat Toldot, que diz o seguinte sobre o Messias: Quem és tu, ó grande montanha, diante de Zorobabel? Tu te tornarás uma planície. Zacarias 4:7. Este verso, de acordo com o Midrash Tanhumá, se refere ao Messias, o descendente de Davi, porque foi chamado de grande montanha. Isso porque ele é maior do que os patriarcas. Bom, pastor Vailate então coloca esse argumento do Midrash Tanhumá na tentativa de estabelecer o que para ele significa que, na verdade, Moisés não era tão grande, não foi tão grande quanto será o Messias. Muito bem, gente, há vários erros nesse argumento. Primeiramente, nós temos aqui a citação de um Midrash pelo pastor Vailate. Midrashim não são fontes de exegese, como aliás já esclarecemos em outro vídeo. E há que se notar o seguinte: existem dois tipos de Midrashim, o Midrash Agadá e o Midrash Alahá. O Midrash Agadá consiste de mera homilética, sem fundamentação exegética, e visam apenas e tão somente ilustrar uma prédica ou um ensino. Já o Midrash Alahá é, via de regra, estabelecido sobre o sentido literal do texto, de onde derivam-se leis e mandamentos da Torá. No Midrash Agadá, não há compromisso com o sentido real do texto. Estes Midrashim favorecem sempre o uso do casuísmo, ou seja, a aplicação de um texto a uma situação que se pretenda destacar. É de uso frequente, mesmo na dialética rabínica, como, por exemplo, o uso da imagem de alguém vindo nas nuvens dos céus, de acordo com Daniel 7,13, e aquela de alguém montado em lombo de jumento, como em Zacarias 9, verso 9. O uso das passagens aqui é apenas casuístico,
e representa a vinda do Messias rapidamente, nas nuvens dos céus, ou lentamente sobre lombo de jumento, de acordo com Sanhedrin 98a. Este mesmo Midrash tem sido distorcido pelo cristianismo há muito tempo, pois vem aqui a forma literal, como se o Messias viesse mesmo em duas etapas e de duas formas distintas. Da mesma forma, o uso do Midrash Tanhumá, Parashat Toldot 14, citado pelo pastor Vailati, foi igualmente distorcido. Quais as razões? Primeiramente, como dissemos, Midrash Agadá não é fonte de exegese, e o Tanhumá pertence a esta categoria de Midrash. Como determinação tradicional, o comentário do Midrash Tanhumá, lido pelo pastor Vailati, não tem força de regra entre os judeus. O segundo erro deste postulado é que a porção citada do Midrash Tanhumá não fala sobre profecia, e sim sobre grandeza em termos de importância ou relevância no amplo cenário. Na opinião do autor do Midrash, o Messias será maior do que os patriarcas, Gadol mina Avot, e mais elevado do que Moisés e os anjos ministrantes. Nisa mi Moshe vegavar mi malachei asharet. Porque os patriarcas, eles trabalharam pela redenção, assim como Moisés, que igualmente o fez. Já o Messias, porém, será aquele responsável por trazê-la, por operá-la em definitivo. Esta seção do Midrash, citada pelo pastor Vailati, de forma alguma desafia a posição de Moisés como o maior entre os profetas. Nem mesmo a palavra profeta ou profecia existe nesta citação do Midrash. Há ainda outra questão a ser tratada quanto ao que foi mencionado pelo pastor Vailati, e aqui nós veremos claramente a diferença entre Midrash, que ele apresenta, e exegese, Perush, algo que é aparentemente ignorado pelos líderes cristãos. O texto do Midrash que o pastor mencionou traz uma citação de Zacarias 4, verso 7, que diz: Quem és tu, ó grande montanha, diante de Zorobabel? Tu te tornarás uma planície. Notem que o Midrash toma a grande montanha aqui como referência ao Messias, ao passo que o Rashi, ao comentar este mesmíssimo verso de Zacarias, afirma que esta grande montanha eram os reis e dominadores que queriam impedir a construção do segundo templo. Em especial, Tatenai, o governador do outro lado do rio, e Shetara-Boznai e seus companheiros, conforme Esdras 6, verso 6. Perceberam a grande diferença, a diferença gritante aqui entre a mera homilética ilustrativa e a exegese? O sentido real do texto, apontado pelo Rashi, diz que a grande montanha era um símbolo dos governantes que atrapalhavam o andamento da reconstrução do templo, opondo-se a Zorobabel. Estes, diz o texto, se tornariam uma planície diante dele. Já o Midrash Tanhumá menciona esta grande montanha como o Messias, o que serve apenas como ilustração casuística, sem compromisso com a exegese da passagem. Assim, trata-se de uma especulação, como agora aqui todos sabemos. Nada poderia ser tão contrário à exegese do que o comentário do Midrash, embora este último tenha o seu valor, para fins de prédica e ensino, mas nunca como sentido real do texto. Na sequência do debate, o pastor Vailati afirma que, embora se diga que a morte dos justos não expia pecado, a tradição judaica, porém, ensinaria exatamente isso. Para embasar a sua tese, o pastor cita o tratado Moed Katan 28a, onde se lê Mitatan shel tzadikim mechaperet. Mitatan shel tzadikim mechaperet. A morte dos justos faz expiação. Ele cita ainda o Midrash Shemot Rabbah 35.4 e a Mechilta de Shimon Bar Yochai, capítulo 6, parágrafo 1, onde lemos praticamente a mesma coisa.
Pessoal, alguns pontos relevantes que precisam ser considerados. Mitatan shel tzadikim mechaperet, a morte dos justos expia pecados, é uma ideia bastante conhecida no meio judaico. De que forma, porém, a morte dos justos expiaria pecados? Vamos ver aqui algumas citações da tradição. Baal Torah Temimá, sobre Números capítulo 20, a nota 2, explica o assunto de acordo com o que está escrito a respeito da morte de Saul, em 2 Samuel 21:14. E eles enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, e depois disso Deus se compadeceu da terra. E é dito sobre isso em Pirkei de Rabi Eliezer, capítulo 17. Quando o santo, bendito seja ele, viu que eles haviam mostrado bondade, que haviam jejuado, chorado e lamentado por eles, ou seja, por Saul e Jonatas, o Eterno ficou imediatamente cheio de misericórdia, como é dito, e Deus se compadeceu da terra depois disso, etc. Isso se explica pelo fato de que a morte em si não expia. A morte em si não expia, mas sim o luto e o respeito que são observados na morte dos justos, porque esta manifestação de respeito é o mesmo que se respeitar a Deus. Já o Malbim, sobre Gênesis 35:8, explica que a morte dos justos expia através do luto que se faz sobre ele, e quando seus méritos, os méritos da pessoa falecida, são mencionados. E aí o povo então se comove ao arrependimento. Isto significa que a sua morte faz com que as pessoas se arrependam. O autor de Ayelet HaShachar, sobre Números 20, verso 1, explica: a tristeza que sofremos pela perda espiritual causada pela morte de um justo funciona como sofrimentos que expiam. Desta forma, a morte de um justo expia pecados no sentido de que esta ocasião promove o arrependimento nas pessoas, fazendo com que elas façam teshuvá, se arrependam e reparem seus caminhos. Isso é tudo muito diferente da proposta de Jesus no Novo Testamento. O entendimento da tradição não menciona a ideia de alguém dar a sua vida ou entregá-la como uma oferta sacrificial para expiação de pecados. Não há aqui, em momento algum, a noção de que o sangue de alguém possa promover remoção de pecados. A ideia de virtude no sangue de uma vítima humana não faz parte da Torá e nem do judaísmo. Nesses comentários tradicionais, o que vemos é que a morte do justo expia pecados, porém, não porque haveria algum tipo de força espiritual mágica nessas mortes, mas porque elas promovem teshuvá, arrependimento e reparação dos atos impróprios. A tristeza pela perda de um justo tem a força de comover as pessoas a fazer com que elas sintam desejo de reparar seus caminhos. O respeito demonstrado pela memória dos justos igualmente promove o mesmo sentimento. Ou seja, não há virtude na morte em si, no sangue derramado em si, mas no que isso causa efetivamente nas pessoas. O uso desse argumento entre os cristãos é, de certa forma, irônico, curioso e estranho, por alguns motivos curiosos, né? Se eles acreditam que isso serve de base para os atos que Jesus teria feito, oferecendo-se a si mesmo como sacrifício para expiar pecados, cumpre-se entender tal ato como uma espécie de autoimolação, o que é algo condenável pela lei judaica. Igualmente difícil para eles seria explicar o fato de que houve muitas mortes de justos ao longo da história com efeitos semelhantes ao que eles creem existir na morte de Jesus, o que relegaria a sua obra, a obra de Jesus, como mais uma entre tantas, desvalorizando-a e tornando-a relativamente algo comum, recorrente. Mais difícil ainda seria ter de explicar que assim como a morte dos justos promove expiação, também as vestes sacerdotais, que não tem nada a ver com o sacrifício de sangue, como registrado pela tradição que eles usam segundo a sua conveniência. Dizemos isso porque na mesma Sugiá, a Sugiá 4 do Tratado Moed Katan 28a,
onde se lê que a morte dos justos expia pecados, igualmente lemos que a morte de Arão foi colocada em justa posição ao relato das vestes sacerdotais, porque elas também expiavam pecados. De que forma aceitariam eles que algo além de um sacrifício de sangue, como uma veste ritualística sacerdotal, teria tal poder? Será que os cristãos estariam dispostos a aceitar também esta mesma ideia que está no mesmo contexto do Midrash citado pelo pastor Vailate? Chegamos então, gente, ao fim desses reacts sobre o grande debate e consideramos que os argumentos cristãos foram devidamente refutados ponto por ponto, em relação aos argumentos mais relevantes. Curtam, por favor, compartilhem, comentem e divulguem esta série de vídeos entre amigos e contatos. Muito obrigado a todos. Caríssimos amigos e amigas deste canal, chegamos ao final de mais um vídeo. E eu espero sinceramente que ele sirva de ajuda a todos no caminho do monoteísmo e da evolução de cada um de vocês. Agradeço aos inscritos deste canal, sempre ressaltando a importância de você curtir e compartilhar nosso conteúdo. Também gostaria de agradecer aos membros desse canal e convidar você a conhecer os benefícios de se associar ao monoteísmo racionalista. Clique em ser membro logo abaixo do player, conheça os benefícios e assine um dos 3 níveis disponíveis: Talmidim, alunos, Bonim, construtores e Haverim, amigos. A sua participação é apreciada e muito importante para o futuro do nosso canal. Caso deseje, também poderá contribuir com qualquer valor pelo código Pix que aparece aqui ao lado. Muito obrigado a todos vocês.